Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos no programa História do Cristianismo. Para falar do assunto de hoje, estão conosco aqui o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz do Senhor a todos. E também o pastor Serlon, historiador, professor de história. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. No episódio passado, nós falamos da carta de Paulo. Nós estávamos na segunda viagem de Paulo, missionária de Paulo, onde chegamos em Atenas. O pastor Serlon, em seguida, vai encerrar esta viagem. Aliás, neste programa, nós estamos falando de forma mais simplificada sobre as viagens, que faz parte da história do cristianismo. E logo em seguida que o pastor Serlon fizer o fechamento desta viagem, nós vamos passar a palavra ao pastor Luiz Eugênio e nós vamos entrar, neste momento oportuno, na história de Israel. Nós vamos parar na segunda carta, porque o apóstolo Paulo, ele cita constantemente Israel, inclusive na carta, ele chegou em Roma muito depois, mas ele já escreveu uma carta aos romanos falando muito de Israel, que é um assunto importante que foi abordado inclusive no Trombetas e Festas. Antes de passar a palavra ao pastor Serlon, lá no início, em episódios passados, nós falamos sobre a visão dos animais simbólicos de Daniel. E alguém nos fez uma pergunta dizendo que eram as 3 costelas na boca do urso. O urso representa o Império Medo-Persa, que conquistou o império anterior, que era o babilônico. E as 3 costelas representavam 3 províncias enormes, conquistadas por este império. Quando nós fizemos essa citação, nós erramos uma sílaba e trocamos Lídia por Líbia. Então nós estamos fazendo a correção, vou pedir até para botar o mapa aqui na tela, que mostra o Império Medo-Persa representado pelas 3 províncias conquistadas, que são a Lídia, agora corrigindo, é uma extensão de terra muito grande, a Média e a Babilônia. Também, à medida que o pastor Serlon, que estou passando a palavra para ele, vai falar, fazendo o fechamento da segunda viagem de Paulo, vou pedir para colocar o mapa da segunda viagem. Enquanto ele fala, esse mapa vai estar aqui na nossa tela. Pastor Serlon, por favor, passa a palavra para falar sobre a conclusão da segunda viagem. Pois bem, a segunda viagem de Paulo começa a ser descrita em Atos capítulo 16, e ela é descrita até o capítulo 18 de Atos. Veja os irmãos, que Paulo sai da igreja de Antioquia com toda a estrutura de corpo, com irmãos que o acompanharam, Lucas, Timóteo, enfim, ele sobe, passou em Atenas. No último episódio, o pastor Luiz Eugênio falou a respeito de Paulo em Atenas, quando ele fala do Deus desconhecido, e agora ele faz o caminho de volta passando por Corinto, essa cidade que está aqui na península do Peloponeso. Corinto era uma grande metrópole, capital da Acaia, uma cidade muito estratégica para a propagação do evangelho. E Paulo vai ficar ali, diz a palavra de Deus, 1 ano e 6 meses. E ali, Paulo reedita uma estratégia que ele usava, que era primeiro ir até as sinagogas. Primeiro ele pregava para os judeus que estavam naquelas cidades, lembrando que havia comunidades de judeus espalhados em vários lugares do mundo civilizado daquela época. E diante da resistência de grande parte dos judeus, alguns creram, mas muitos resistiam, Paulo repete em Atos 18:6 uma expressão que ele já tinha usado antes, que ele agora se voltava para os gentios, diante da resistência de judeus que não aceitavam o evangelho. E ali, em Corinto, Paulo vai trabalhar como confeccionador de tendas. Todo rapaz judeu ele tinha uma profissão, e ele aprendeu a profissão de fazer tendas, era o ofício dele.
E ali em Atenas ele vai conhecer um casal, Priscila e Áquila. Eles eram de Roma, mas houve uma grande perseguição do imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma e eles estavam ali em Corinto e conhecem Paulo. Fazendo uma muito rápida observação, Priscila e Áquila vão exercer um papel fundamental na vida da igreja. Eles eram discípulos, eram servos de Jesus Cristo, e eles vão, por exemplo, dar assistência a um pregador chamado Apolo, que tinha um conhecimento limitado a respeito do evangelho, mas foram eles quem o orientaram, o direcionaram. Então havia uma experiência maravilhosa de corpo. Paulo ali estava sendo usado por Deus, mas havia os seus cooperadores, aqueles que ajudavam muito no ministério, como foram Priscila e Áquila. E depois ele vai para Éfeso. Né? Em Éfeso ele conclui a viagem, ele leva inclusive Priscila e Áquila para Éfeso, outra cidade muito cosmopolita, grandiosa, importante, estratégica, inclusive vai ser uma das cidades que receberam as 7 cartas do Apocalipse. E depois ele volta para Antioquia, para a igreja base dele, digamos assim, Antioquia. Assim se encerra essa segunda viagem de Paulo. E certamente em momento oportuno, né, falaremos da terceira viagem e da ida de Paulo até a cidade de Roma. Concluindo esta segunda viagem, nós vamos fazer um intervalo entre as viagens para falar desse assunto importante, muito mencionado por Paulo, que é a história de Israel. Antes de passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio, que vai fazer a introdução e um bom comentário a respeito da história de Israel, queremos lembrar que nós estamos fazendo a nossa transmissão para o nosso canal oficial do YouTube, para a TV Manaim, que é retransmitida, pode ser assistida na Rede TV aqui no Brasil, em Portugal na Rede Mel, e ainda é possível assistir no canal 126 da Embratel e no canal 85 da Sky Livre. Os irmãos, todos que estão acompanhando, têm esses recursos para continuar assistindo os programas da Igreja Maranata. Passo a palavra ao pastor Luiz Eugênio para falar sobre a história de Israel. Nós vamos aqui um resumo, né, histórico de Israel, para entrarmos no profético mesmo da história de Israel, né, Antônio Carlos? Sim. Vamos ver aqui o seguinte, temos que lembrar que a origem de Israel começou, podemos dizer, em Abraão, né? O chamado de Abraão. A Bíblia conta as origens ali, como o Senhor chamou Abraão para algo que o seu pai era idólatra, mas o Senhor chamou ele para uma obra que ele ia fazer na vida dele, né? E Abraão teve muita experiência, até com seu filho, a prova da fé dele, várias coisas ali. É interessante lembrar que Abraão não fez nenhum milagre, né? Mas Deus usou a vida dele para transmitir uma obra de fé. O Senhor escolheu um povo para se revelar, que é exatamente Israel, para revelar sua vontade e trazer uma salvação ao mundo. O povo de Israel tem uma história de muitas guerras, muitas situações difíceis, até de sofrimento devido o homem que é escolhido por Deus, ele passa provas mesmo, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. E eles tinham um propósito de uma terra prometida. Há 4.000 anos, quando o Senhor falou com Abraão, o chamou para usar a vida de Abraão, no meio de um povo até que não servia a Deus, mas Abraão foi escolhido por Deus para anunciar. Depois de Abraão, Isaac e Jacó, a descendência de Jacó, nós vemos aquela batalha que Jacó teve, né, em que na luta com o anjo, o Senhor mostrou ali que o nome dele ia mudar, ia ser Israel. Essa descendência, Jacó, essa descendência já de Abraão ali também. E nessa sequência, Israel teve esse neto, podemos dizer, de Abraão, chamado Jacó. Ele teve o nome mudado e dali surgiu aqueles 12 filhos, as 12 tribos, os 12 filhos dele, né, as 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, quando o Senhor mudou o seu nome, continuou a sequência das tribos de Israel, veio depois a família de Jacó. A família de Jacó ficaram 400 anos no Egito, aquele tempo em que José, aquela situação toda que depois de José reinar ali no Egito, trouxe sua família, mas depois os faraós, os reis do Egito, morreram, né? E foram perseguidos os judeus naquela terra, escravizados ali, né? E veio a situação que o Senhor trouxe Moisés para libertar o povo daquela situação. E nós vimos depois de uma libertação, passaram 40 anos no deserto, Josué
o Senhor usou Josué para que eles pudessem entrar na terra prometida. Passou-se o tempo, nós vemos que muito momento depois, vem a eleição de Saul, estabeleceu sua monarquia em Israel. Eles queriam um rei, né? Então o Senhor deu o desejo deles, um rei. E ali veio o tempo do reinado de Saul, primeiro rei ali em Israel, e escolheram. E o Senhor deixou uma escolha. Depois veio Davi, um homem considerado segundo o coração de Deus, fiel ao Senhor, né? Que o Senhor prometeu a descendência, reinaria eternamente, para sempre, né? De Davi. Veio Salomão, seu filho, construiu o templo. O templo é um templo ali que foi um templo majestoso mesmo, né? Templo muito ouro, muitas coisas tinha naquele tempo. Aí depois nós temos o seguinte: Israel, houve a divisão dos reinos ali, né? Judá e também a descendência de Davi, e teve a divisão do reino. Houve momentos difíceis para Israel, porque os reis de Israel eram reis que não obedeciam ao Senhor. Judá teve alguns que foram tementes a Deus, seguiram o seu caminho, outros não, mas foi mais assim, houve uma tribo mais temente a Deus em Judá. O templo de Salomão, depois, o templo majestoso, nós vemos que depois o templo destruído, e foram levados vários pertences do templo para a Babilônia, passaram 70 anos de cativeiro, com a promessa dos profetas, que já falavam sobre isso, né? Que ia acontecer se não obedecesse, né? E foram para a Babilônia, ficaram 70 anos. E depois desse tempo destruído, Israel depois voltou para sua terra e construiu um novo templo, que até aquele tempo que eles até choraram, que o templo não era igual ao primeiro templo, né? Aquela situação toda que teve os judeus ali. Depois dessa situação, nós vemos até uma época em que Esther, né? O Senhor usou a mulher para salvar os judeus que restaram na Babilônia, que iam ser destruídos, né? Mas o Senhor usa várias pessoas para manter um povo que ele tinha um propósito. Israel só tinha um propósito, Israel. E depois chegamos no tempo dos Macabeus, que um momento que foi difícil para Israel, mas houve uma batalha ali para a independência. Um momento que já foi falado aqui, não vou entrar em detalhe. Israel depois veio sob o domínio romano, já no tempo, já que Jesus chegou, já no domínio romano, Israel, né? Esse tempo, Israel estava debaixo desse domínio. Nós vemos que muitas coisas aconteceram. Jesus, no reinado dele, foi todo sob o tempo do domínio romano. Nós temos que lembrar que Israel passaram vários períodos. Israel passou. Passou um período que foi os persas, que dominaram, o período helenístico ali, né? De 538 a 142, o período também de Alexandre, o Grande, 332, né? 332 ali. Nós vemos que também a revolta dos Macabeus, que falamos antes, 160, 166, por aí, a revolta que teve. Tudo isso antes de Jesus, no tempo antes de Cristo, né? E passou um período de autonomia judaica, acho que não chegou a ser 100 anos por aí, acho que não chegou mais ou menos esse tempo, né? Eles ficaram livres da escravidão ali, porque houve aquela questão dos judeus, eles queriam exterminar o judaísmo, né? Os invasores queriam exterminar, não conseguiram exterminar. Então nós vemos aqui depois do domínio romano. É interessante lembrar que Israel passou vários períodos de domínio estrangeiro. O período, por exemplo, bizantino, que depois o Serlão pode explicar, do ano 313 a 633, a 313, bizantino dominou aquela época ali. Teve o período depois, o período árabe, inclusive foi nesse tempo em que os árabes construíram aquele Domo da Rocha ali que existe hoje, parece esse período de 636 a 1099, eles dominaram um tempo longo os árabes ali. Então eles tomaram aquele local ali, construíram aquele Domo da Rocha ali, aquela mesquita ali, no local que Israel precisava construir o templo, né? Então os árabes dominaram aquela. Depois teve as cruzadas de 1099 a 1291, as cruzadas foram várias, com o objetivo de libertar Jerusalém, depois Ferlão pode detalhar essa história aí. Teve o período 1291 a 1516, período chamado Mameluco também, né? Você vê que foram vários domínios estrangeiros em Israel. E teve o domínio depois, 1517 a 1917, 1517 a 1917, o período otomano, né? Esse período depois veio com o fim do domínio otomano com o domínio britânico.
Os britânicos dominaram, tanto é que os britânicos, quando dominaram Israel, depois desse período, que vai ser exatamente o período em que Israel consegue se tornar Estado independente, né? Depois desse período britânico. E eu acho que é uma história muito longa, uma história, podemos dizer, de 4.000 anos, né? De 4.000 anos, de muitas batalhas. Agora, uma coisa é interessante lembrar, em toda essa história de Israel, com Jesus prometeu, o Tony Carlos vai explicar sobre aquela dispersão dos judeus. Depois Jesus prometeu que a casa ficaria deserta, né? Exatamente o que aconteceu em Israel ali. Nós vemos que, nesse período todo, houve um período que Israel, os judeus ficaram sem terra, né? Sem a terra deles. Depois também vou entrar nesse detalhe. E nós vamos observar o seguinte, que nesse período, quando houve a reconquista da sua própria cidade, os judeus começaram a voltar dos países todo o mundo para criar uma população fixa ali em Israel, que até hoje tem essa população ali, estabelecida. Então nós vemos uma história bonita de muitas batalhas, mas uma história que, podemos dizer assim, os judeus, eles sempre procuraram buscar Deus, eles sempre procuraram em muitos momentos eles falharam, mas lutaram em querer servir a Deus, não aceitando Jesus, mas eles tinham aqueles propósitos, aqueles que são judeus, porque veio para que era o seu, que era o judeu, mas os seus não receberam. Os que receberam Jesus, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus, os creem no seu nome, né? Exatamente isso. Então, Israel nasceu em 1948 com essa nova vertente ali, com a questão pode ser explicado depois por Serlon, por Antônio Castro, sobre a questão da ONU ali, daquela reunião que considerou, muitos países não aceitaram, mas os principais que aceitaram, hoje Israel se encontra estabelecido ali. Podemos dizer o seguinte, hoje já faz muitos anos, de 48 para cá, foi uma profecia bíblica que se cumpriu, extraordinária. A tentativa, podemos também depois, Antônio Carlos, falar sobre a tentativa de exterminar os judeus, o sionismo. Sim. O sionismo também é uma coisa que podemos falar. Sim. E a perseguição também, depois do nazismo, com o massacre de milhões de judeus, né, no nazismo. Mas interessante que com todas essas batalhas, Israel mantém-se vivo até hoje, um local que jamais imaginava, que poderia até retornar ao idioma, mas a palavra de Deus fala sobre isso. Poderia uma nação, depois de perder o idioma, retornar ao idioma, foi um fato inédito aquilo ali, né? Nunca aconteceu em lugar nenhum isso. Então, onde Deus tem promessas, a verdade é o seguinte, onde Deus tem promessas, que o Senhor escolheu essa nação para se revelar, as promessas de Deus continuam. O homem tentou impedir, em vários momentos dessa história, continuar com todos esses domínios que teve em Israel, mas uma coisa nós dizemos, que com a divisão do reino, 930, né, antes de Cristo, a destruição do templo, a não poder construir o templo, mas as promessas do Senhor sempre vão se revigorando no tempo. E o que Jesus prometeu para Israel exatamente aconteceu, né? Eles iam ser dispersos, a casa ficaria deserta, tudo isso, né? Então, é uma história, podemos dizer, maravilhosa. Por que essa história é maravilhosa? Porque tem a mão de Deus nela, né? E tem as promessas e as profecias do Senhor sobre essa cidade, né? Amém. O pastor Luiz Eugênio nos colocou dentro de um panorama resumido, mas abrangente, desde a criação do povo de Israel, cujo pai é Abraão, até o seu retorno à terra. Tem muita coisa a falar nesses meios, nesses pontos intermediários. Mas nós vamos abordar a situação de Israel profeticamente. Tem mais história. O pastor Serlon tem coisa para falar aqui, mas para situar melhor os irmãos dentro da própria história, nós vamos falar um pouco do profético. Mas lembrando o seguinte, nós temos um interesse muito grande em estudar Israel, mas temos um motivo forte, porque Israel bíblico, aí, lembrando, quando se fala aqui do cristianismo, o cristianismo é muito amplo, porque envolve várias religiões.
Mas o povo de Deus fiel é pequeno. Com Israel acontece a mesma coisa. Israel é um povo muito grande, mas o Israel fiel, bíblico, profético, é pequeno também. Então a nossa referência toda não é daquela briga de nações com Israel, que o povo de Israel que está lá lutando, embora que tenha promessa sobre o próprio povo, mas nós estamos focados no Israel profético, o Israel bíblico, porque o Israel bíblico profético, ele tem sinais para a igreja, referente à volta do Senhor Jesus. Então, é nisso que nós vamos entrar agora. De pronto, significado das árvores. Aqui tem um ponto que precisa explicar bem. A oliveira, porque Paulo vai fazer referência à oliveira na carta aos Romanos relativo a Israel. A oliveira representa o povo de Deus desde Adão até o último homem na terra. Mas especificamente, o povo de Israel é representado pela figueira. A igreja é representada pela videira. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Na época de Abraão a Jesus, então agora eu vou pedir para colocar o mapa da figueira aqui na tela, para começar a falar. Então aqui está o plano de Deus através dos séculos para as nações. A parte vermelha embaixo, de Adão a Abraão, cada bola dessa azul, também azul claro, representa 1000 anos. De forma que de Adão a Abraão, 2000 anos. De Abraão a Jesus, 2000 anos. De Jesus até hoje ou até o arrebatamento, 2000 anos. Claro que em números arredondados. Até porque do dia e hora ninguém sabe, somente o Pai que está nos céus. Então vemos aqui que de Adão a Abraão estão as raízes de Israel. De Abraão a Jesus, Israel convida, onde se vê aqueles ramos verdes acima do tronco da árvore, representando Israel. Quando Jesus veio, nós vamos explicar isso melhor, a figueira que representava o Israel profético, a figueira secou. O que significa a figueira secar? Que Israel saiu do plano profético de Deus. E quando Israel saiu do plano profético de Deus, se verifica ali uma videira. A igreja entrou no plano profético de Deus. Bom, como que isso aconteceu? Na última semana de Jesus na terra, Jesus homem na terra, foi exatamente na semana da Páscoa. Porque Jesus, ele é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro que morreu pelos nossos pecados, a exemplo do Cordeiro que era sacrificado em Israel para preservação da vida. Então Jesus ele fazia o trajeto Betânia, Monte das Oliveiras e Templo. Durante toda a semana da Páscoa, ele fez esse trajeto. Na primeira vez, porque ele veio de Jericó, chegou em Betânia, teve o jantar em Betânia, todos conhecem. No dia seguinte, que era domingo, como que sabemos que era domingo? E como que sabemos datas? Pela referência bíblica. Em João 12, diz que 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi um jantar em Betânia. Ora, 6 dias antes da Páscoa, a Páscoa era sempre no dia 14 do primeiro mês. Caía sempre na sexta-feira. Então a entrada de Jesus em Jerusalém se deu no domingo. E Jesus, quando subiu o Monte das Oliveiras, ele veio de Betânia, chegou ao pé do Monte das Oliveiras, no sentido contrário do templo, numa cidadezinha chamada Betfagé, muito próxima de Betânia. Ali, os discípulos providenciaram um jumentinho para que se cumprisse as escrituras de que o Messias
falamos pela primeira vez aqui do Messias. O Messias era o Salvador, esperado ardentemente por Israel, cujo tipo notável no Velho Testamento é o rei Davi. Então ele esperava alguém do tipo do rei Davi. Então Jesus ele desce no jumentinho. Quando ele começa a descer o Monte das Oliveiras, ele viu a cidade de Jerusalém. Viu o monte do templo, viu o templo, tudo aquilo representava Israel. E ele sabia que ele veio para Israel, mas Israel não ia aceitá-lo. Então ali, naquele momento, ele se comoveu e chorou. Por Israel, por saber que Israel iria rejeitá-lo, não iria aceitá-lo como Messias. E Israel não aceitou Jesus como Messias, porque o foco de Israel era no Messias rei. Ele não esperava um homem simples, diz a palavra que não tinha parecer nem formosura, nada havíamos nele para que o desejássemos. Era outra face da Escritura que Israel não entende. Israel só entende o Messias rei. Esperavam um rei com vestes reais, montado num cavalo de guerra, com exército do lado, para tomar o governo dos romanos e devolver para Israel, porque era Roma que governava na ocasião que Jesus veio ao mundo. Então Jesus chora sabendo. E Jesus disse mais. Quando ele viu aquilo tudo, ele disse: "Ah, se tu souberas, pelo menos neste dia, o que a tua paz te pertence. Porque dias virão", estou simplificando o texto, "em que te derrubarão a ti e teus filhos que estiverem dentro de Jerusalém. E não ficará pedra sobre pedra, que não seja derrubada, porque não conhecestes o dia da tua visitação." Deus preparou aquele dia, eles esperavam ardentemente o Messias estava lá e eles não conheceram, ao contrário, rejeitaram a Jesus. Então o Pai Celestial, neste momento, rejeita Israel. E quando Deus rejeita Israel, admite a sua presença os gentios, que são as outras gentes que não são Israel. A partir daí, nós falamos que Jesus estava na semana da Páscoa, que ia culminar na ceia do Senhor, que ele comemorava a Páscoa, instituiu a ceia e fez um novo acordo previsto nas Escrituras, admitindo não somente Israel, mas só que Israel iria endurecer o coração e não ia aceitar, a grande parte. Um remanescente aceitaria sim, mas a grande parte não. Então abriu a porta para os gentios, para a salvação do mundo todo, que parecia que estava sem Deus. Então essa foi o primeiro texto que fala da rejeição. Não conhecestes o dia da tua visitação. No dia seguinte, quando Jesus, outra vez, que ele dormia com os discípulos em Betânia, até porque era perseguido. No dia seguinte, quando ele desce o Monte das Oliveiras, ele vê uma figueira sem frutos, a figueira tipo de Israel. E disse: "Nunca mais nasça fruto de ti." E a figueira secou-se imediatamente. Outra profecia de que Israel seria rejeitado e sairia do plano de Deus. A figueira secou. Israel, que vinha com vida espiritual, representado no mapa que foi colocado aqui, se puder colocar novamente, a figueira cheia de folhas e frutos, a figueira secou. Israel sai do plano profético de Deus. E a igreja, então, entra no plano profético. Segunda profecia. Jesus, quando esteve no templo, repreendeu os escribas e os fariseus, que eram os representantes de Moisés, do Velho Testamento. E ao repreender, chegou num determinado momento, ele disse assim: "Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar-vos como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não quisestes.
a vossa casa vai ficar deserta. Outra profecia. Então citamos aqui 3 profecias, mostrando que Israel seria rejeitado. Depois disso, Jesus, está em Mateus 24, quando proferiu o sermão profético, ele falou dos sinais dos tempos. Guerras, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, dissolução da família. E dentro desse conjunto de sinais relativos à sua volta, que já havia falado com os discípulos que iria voltar. Aliás, João também, em João, ele diz: se eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós mesmos, para que onde eu estiver, estejais também. A grande promessa da volta do Senhor Jesus. Voltando então, Jesus no sermão profético falava dos sinais da sua volta. E nesse contexto, ele proferiu a parábola da figueira, figueira Israel. Ouvi a parábola da figueira, se referindo a Israel. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Então Israel sabe que quando a figueira começa a dar folhas e frutos, está próximo o verão. Igualmente, quando virdes estas coisas, os sinais dos tempos, sabei que ele está próximo às portas. O que o Senhor quis dizer com isso? Vamos traduzir a parábola da figueira. Israel foi rejeitado. Israel seria tirado da sua terra. A terra seria passada a outros povos. Então o Senhor estava dizendo que quando Israel se recompusesse como povo e como nação, esse seria um grande sinal da sua volta. Por isso que nós estudamos Israel. Israel é para nós o relógio do tempo profético. São 3 sinais. A figueira brotar, então a figueira secou, a profecia de Jesus era que lá no fim dos tempos a figueira iria brotar. Ou seja, Israel ele seria recomposto como povo e como nação. E nós vemos o sinal no sentido contrário. Quando isso acontecer, é um grande sinal para a igreja de que Jesus está às portas. Mas quais são esses sinais? Esses sinais não é um ato só, é um processo. Primeiro, Israel voltar para a terra. Segundo, conquistar a cidade velha de Jerusalém. Terceiro, conquistar o lugar do templo e reconstruir o templo, porque o templo seria destruído. Jesus esteve no templo e disse que não ficaria pedra sobre pedra, seria destruído. Vai fazer parte da história que nós vamos comentar, possivelmente no episódio que vem. Não é? Então, 3 sinais para a igreja relativa à volta de Jesus envolvendo Israel. Israel voltar para a terra, conquistar a cidade velha de Jerusalém e conquistar o lugar do templo. Acho que nós interrompemos aqui para dar continuidade no episódio vindouro, uma vez que o nosso tempo já está esgotado. Então agradecemos aqui a presença do pastor Luiz Eugênio, Paz a todos, pastor Serlon. Amém. E Paz do Senhor. a paz do Senhor Jesus a todos.